Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso técnico em Biblioteconomia. Eu sou o professor André Brendel e a partir de hoje nós vamos falar da disciplina Comunicação Intra e Interpessoal. Pelo nome da disciplina já dá para ver o quão importante ela é para a sua formação profissional. Nossa disciplina vai contemplar 3 grandes competências. Veremos as influências da comunicação no comportamento das pessoas. Essa será a nossa primeira competência e ao final será esperado que você já possa identificar quando uma comunicação interfere no comportamento de uma pessoa. A segunda competência, nós vamos tratar das estratégias de comunicação intra e interpessoal. Por fim, vamos trazer a competência saber se comunicar eficazmente. Observe que essas 3 competências elas estão interligadas entre si. É esperado que ao final da nossa disciplina você possa estar apto a falar, a se comunicar cada vez melhor. Hoje, o mercado de trabalho ele tem se mostrado extremamente competitivo e ao se procurar um emprego, ao se distribuir um currículo, nas entrevistas os candidatos estão sempre procurando identificar algumas habilidades entre esses candidatos. Habilidades como um bom currículo, uma boa formação acadêmica, capacidade de trabalhar em equipe, mas tem uma habilidade que tem se destacado muito para qualquer cargo que você venha a concorrer. Capacidade de se comunicar bem. Hoje, os próprios candidatos, durante uma entrevista de emprego, eles olham diferente quando reconhecem que um candidato se expressa bem, se fala bem. Quer queira ou quer não, comunicação abre muitas portas. E o objetivo dessa sua disciplina é lhe capacitar para esse mercado, fazendo com que você possa desenvolver a habilidade da comunicação. Observe que eu estou falando habilidade de comunicação. Mesmo se você hoje não tem essa habilidade, você com certeza pode desenvolver. A pessoa pode ser um pouco tímida, pode não falar tão fluentemente, pode falar às vezes de forma muito rápida, mas através do conhecimento que esta disciplina vem trazendo nesse momento, você certamente poderá desenvolver essa habilidade para falar, para se comunicar cada vez melhor. E em particular, no cenário que você escolheu atuar profissionalmente, o ambiente das bibliotecas. Certamente, estes espaços, os usuários, os clientes, esperam encontrar funcionários que se comuniquem da melhor maneira possível. Então, o ambiente que você escolheu atuar, ele certamente vai ser um ambiente favorável para o desenvolvimento dessas habilidades. Hoje, analisando o contexto desse início do século XXI, nós podemos dizer que o mercado ele é altamente competitivo. Quantas mudanças aconteceram nos últimos anos, nas últimas décadas? Mudanças no processo industrial, como era o processo de produção de um veículo há 50 anos atrás, processo de comercialização de bens e serviços. E nesse processo de evolução, a comunicação também mudou. Eu queria convidar vocês para assistir um rápido vídeo que fala sobre a evolução histórica da comunicação. Você tem ideia como começou esse processo de comunicação? Vamos assistir o vídeo e logo na sequência nós vamos voltar a conversar sobre a importância da comunicação no comportamento das pessoas. Vamos lá. O planeta Terra existe há aproximadamente 4,54 bilhões de anos, resultante da expansão do universo durante uma explosão térmica conhecida como Big Bang. Assim como os seres humanos, a comunicação também passou por uma evolução. O ato de se comunicar entre nós começou pelos nossos primeiros ancestrais, através de seus atos de grunhidos. Posteriormente, foi desenvolvida a técnica da pintura, que hoje conhecemos como as pinturas rupestres, onde eram transmitidas mensagens através de figuras desenhadas nas paredes das cavernas. Mais adiante na história, os grunhidos se tornaram falas, e daí surgiram as letras, que formaram as palavras. A partir daí,
diversas invenções passaram a modificar e revolucionar a forma de se comunicar com os humanos. Uma das primeiras foram os papiros e pergaminhos. Com o tempo, ambos foram substituídos pelo papel, que surgiu na China no ano 105 a.C. Posteriormente, começou a circular no Império Romano o embrião daquilo que se tornaria o jornal impresso. Era o Acta Diurna. A publicação gravada em tábuas de pedra havia sido fundada em 59 a.C. por ordem de Júlio César. Uma das primeiras formas de comunicação à distância foi o correio. A descoberta da eletricidade revolucionou a tecnologia de informação. Um dos primeiros inventos comunicacionais a utilizar a energia elétrica foi o telégrafo. Foi inventado pelos americanos Joseph Henry e Samuel Morse. Esse último que, inclusive, inventou o chamado Código Morse. Em 1860 é inventado o telefone. Antônio Meucci, o verdadeiro inventor, acabou sendo esquecido pela história em detrimento de Alexander Graham Bell, que aperfeiçoou o invento pouco mais de uma década depois. O rádio surgiu em 1896 por Guglielmo Marconi, mas não da mesma forma que conhecemos. A era do rádio mesmo surgiu apenas em 1919, quando após a Primeira Guerra Mundial, a Westinghouse, empresa norte-americana, passou a transmitir música para habitantes perto da fábrica. Com o tempo, o rádio foi se tornando um meio altamente produtivo e explorado comercialmente. No Brasil, as transmissões começaram em 1923, quando o Roquete Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Meninas bonitas do programa dançando. Já a televisão surgiu em 1936, na Inglaterra. No Brasil, apenas 14 anos depois, com a TV Tupi de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950, fundada por Assis Chateaubriand. A invenção fundamental para mudar os rumos da comunicação no final do século XX foi a rede de computadores e internet. Nela, milhões de dados do mundo inteiro são processados a uma incrível velocidade. Com o avançar dos anos, a internet se torna peça fundamental na vida de todas as pessoas. Hoje em dia, pode ser encontrada em todos os lugares, não só nos computadores, mas também na tela de celulares, tablets e até mesmo da televisão. Mas não apenas a internet por si só foi responsável por essa revolução, mas graças a ela, hoje podemos dizer que há um novo capítulo na história da comunicação: as redes sociais. Eu sou psicóloga, então hoje em dia eu vejo muito claramente assim no consultório que as pessoas reclamam muito de isolamento, de solidão, muito mais, né? Eu já estou formada há um pouco mais de 20 anos, eu me formei em 90, né? Então aí são 24 anos de experiência e as pessoas veem, quanto mais a tecnologia vai avançando e quanto mais a gente tem a possibilidade dessa conversa rápida online que existe hoje, né? Antigamente existia bate-papo, MSN, hoje não, você conversa no bate-papo do Facebook, você conversa no WhatsApp, você tem outros recursos e as pessoas conseguem uma resposta imediata, né? Então o que isso aconteceu? Deixou as comunicações ou os contatos mais rasos, as pessoas vão lá, falam, obtêm aquela resposta que elas queriam e param por ali. Elas não aprofundam muito nos relacionamentos. Então, a maior queixa é de vazio, é de solidão. Então, assim, é até um paradoxo, porque no momento em que a gente tem toda a oportunidade de comunicação, as pessoas queixam muito de solidão. Com as inovações e avanços tecnológicos, teremos outro patamar na evolução da comunicação. A nanotecnologia é uma nova aposta para o futuro e com a grande evolução humana é possível dizer que a comunicação crescerá como nunca e permitirá cada vez mais a interação das pessoas. Hoje, vivemos em um mundo altamente tecnológico e a comunicação acompanha essa evolução, proporcionando a todos nós uma nova forma de ver e sentir o mundo.
Pois bem, pessoal, após o vídeo tratando aí de forma bem interessante essa evolução histórica da comunicação, nós observamos que os primórdios dos nossos antepassados começaram a se comunicar através de grunhidos, depois através de desenhos rupestres, e aí o vídeo veio desenvolvendo as primeiras letras, os primeiros jornais, as primeiras informações, até nós chegarmos aos dias de hoje, esse início de século XXI. Como a comunicação evoluiu. No nosso caderno, nós trouxemos um conceito sobre comunicação. Comunicação, uma palavra que deriva do latim, significa comunicare. Comunicare significa compartilhar algo, compartilhar uma informação, tornar uma informação comum. E aí o vídeo faz hoje essa referência. Como nós estamos compartilhando essas informações? Seu caderno, ele também traz os principais tipos de comunicação. Comunicação verbal, a comunicação oral, a comunicação por gestos, a comunicação escrita e não podemos deixar de dar um grande destaque à comunicação digital. Essa que nós estamos tendo nesse momento, a comunicação através dos meios eletrônicos. Quando nós abordamos a comunicação, se faz necessário uma análise. Como a comunicação digital mudou a forma como as pessoas estão compartilhando algo, como as pessoas estão compartilhando informações. Claro que existem muitas pessoas aí criticando como algumas pessoas utilizam os meios eletrônicos para se comunicar. E é preciso realmente fazer críticas. Tem pessoas não fazendo o melhor uso dos recursos digitais, dos meios digitais, dos meios eletrônicos para comunicar. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar de dizer que, a partir da década de 90, quando a internet se tornou tão popular aqui no nosso país, a comunicação mudou decisivamente. Hoje, nós podemos fazer isso que nós estamos fazendo nesse momento, compartilhar uma informação para dezenas, centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Os meios eletrônicos, eles estão aí para ajudar a nossa comunicação. Agora, nós que trabalhamos com comunicação, alunos que estão procurando desenvolver essa habilidade para se comunicar cada vez melhor, precisam fazer uma análise de como está essa comunicação através dos meios eletrônicos. Uma observação, quando nós nos comunicamos através, por exemplo, das redes sociais, nem sempre temos uma preocupação com a ortografia, com a gramática, e quando essa falta de preocupação ela vai para os meios eletrônicos no aspecto profissional, dentro das organizações, isso se constitui um problema. Hoje é comum a gente receber e-mail ou posts em alguns sites onde as pessoas estão despreocupadas com acentuação, ortografia e gramática. Nem no aspecto pessoal, nem no nosso convívio com familiares e amigos, isso deve ser aceito. Agora, no ambiente profissional, isso é intolerável. Então, nós temos que tirar o proveito. Os meios digitais, eles estão aí para nos ajudar a se comunicar cada vez melhor, a transformar, a compartilhar conhecimento a uma quantidade de pessoas cada vez maior. Mas alguns cuidados serão necessários. A nossa competência, ela trata sobre influências da comunicação no comportamento das pessoas. Claro que tudo que nós estamos falando dentro dessa competência faz referência ao seu convívio pessoal, mas a nossa grande ênfase é no ambiente profissional, é dentro do mercado de trabalho, é dentro das empresas e, em particular, nas bibliotecas, que é o espaço onde o nosso aluno decidiu trabalhar profissionalmente. Vale um cuidado com a comunicação. Hoje, gestores do país inteiro costumam relatar. Muitos problemas dentro das organizações começam com a falha de comunicação. Vejamos um rápido exemplo. Imagine que um gestor peça para um subordinado um relatório. Ele se dirige ao funcionário e diz, envia para mim um relatório amanhã até o meio-dia. E o funcionário que recebe esta informação, às vezes por receio ou por insegurança, não faz algumas perguntas. Como seria esse relatório? Referente a quê? A que período? Que produto? Que serviço? Se ele não questionar a informação,
ele vai fazer um relatório conforme ele entendeu. E aí pode ter um erro. Então, são exemplos como esse que estão presentes no dia a dia das empresas. Falhas de comunicação. A falha de comunicação, ela pode partir do emissor, que não se expressou corretamente, que não foi objetivo, que não foi claro, mas também pode partir do receptor, aquela pessoa que recebeu a informação e não questionou, e não buscou esclarecimentos. O fato é que problemas vão surgir decorrentes de uma falha de comunicação. Mas não se preocupe, a partir de agora, com a nossa disciplina Comunicação Intra e Interpessoal, esses problemas serão cada vez menores e as suas possibilidades de crescer no mercado de trabalho com uma boa comunicação vão aumentar. Repetindo, nossa primeira competência tratou sobre as influências da comunicação no comportamento das pessoas, a importância que o mercado dá àqueles profissionais que se comunicam bem, mostrou os principais tipos de comunicação, verbal, oral, escrita, digital, e preparar você para a próxima competência. Nossa segunda competência vai tratar sobre as estratégias de comunicação. Guarda todo o conhecimento dessa primeira competência, aproveite o material que está no seu caderno, somando esses conhecimentos, você vai estar agora preparado para a nossa próxima competência. Grande abraço e até a próxima!